Eu tive que fazer muitas coisas na minha vida com medo. Só porque você sente medo, isso não tira a sua responsabilidade de obedecer a Deus? Estou com medo, estou com medo, eu estou com medo. Bem, coragem é se mover para frente mesmo com medo. Fugir. Algo interessante sobre fugir. E eu tenho uma mensagem inteira sobre isso, mas não tenho tempo hoje, mas temos vários casos na Bíblia onde, quando as pessoas fugiram de alguma coisa, não importa quantos anos levou, eventualmente Deus as fez voltar para o lugar do qual fugiram. Moisés fugiu do Egito. Ele estava um pouco adiante do plano de Deus e teve a sensação de que Deus queria usá-lo para libertar os israelitas. Sabe, às vezes você sente o chamado na sua vida, mas se adianta um pouco, sabe? E, na verdade, isso não funciona muito bem. Tenha o tempo de Deus junto com a sua melhor habilidade. E então, ele matou este egípcio, uma outra pessoa viu, começou a acusá-lo e a contar para todo mundo, e a Bíblia diz claramente em Atos 7:29. Então, no momento, quando ele ouviu o homem, Moisés fugiu e se tornou um exilado na terra de Midian, onde ele teve 2 filhos. 40 anos. Ele precisou de 40 anos lá no deserto para ser preparado para o que Deus tinha para ele fazer. Todo mundo quer fazer algo para Deus, mas eu pergunto, quantos de vocês estão dispostos a passar pelos anos da preparação? Eu disse anos. Você se lembra dos 2 meninos cuja mãe foi a Jesus e disse: eu gostaria que meus filhos se sentassem um à sua direita e outro à sua esquerda? E a resposta dele foi tão clássica, ele disse: você não tem ideia do que está me pedindo? Você será capaz de beber o cálice que eu bebo? Veja, é fácil querer alguma coisa. É fácil querer uma posição. Mas sempre haverá muito trabalho duro junto com isso. E muitas mudanças em nossas vidas. E muitas coisas para fazer que nem sempre vamos querer fazer. E eu não estou tentando pintar uma imagem desagradável. Eu acho que nós precisamos ser honestos com as pessoas e dizer-lhes que nem tudo vai ser fácil e divertido. Eu não tenho tempo agora para lhe contar o que me custou para sair de onde eu comecei há 42 anos atrás até estar aqui hoje. Eu não tenho tempo bastante para lhe contar das lágrimas, da dor, do choro, das milhões de vezes que eu quis desistir, do trabalho duro e assim por diante. Mas esta foi a melhor, tem sido a melhor vida, a melhor oportunidade que alguém jamais poderia ter. Eu estava sentada pensando outro dia sobre algumas das coisas que Deus me permitiu fazer. Então, o que eu estou tentando te dizer hoje é: se você acha que há algo que Deus quer que você faça, então não deixe nada ficar no seu caminho. Não fuja de nada, mas corra para isso. Eu amo a parte da história de Davi e Golias, quando diz que depois que Davi falou com Golias, e Golias disse: eu vou matar você. Davi disse: não, eu vou matar você. E lá diz que Davi correu rapidamente para a linha de batalha. Eu amo isso. Sabe, se você olhar para os seus gigantes por muito tempo, se você os observar por tempo demais, você vai ter muito medo deles. Muitas vezes temos que nos mover, e se você vai se mover com Deus, terá que se mover por instinto. Você tem que mover pelas... Essa não é uma palavra bonita, pelas suas entranhas. Você faz o que sabe que é certo fazer aqui, porque se você pensar demais nisso... E tem pessoas aqui que não fizeram aquilo que Deus deu a oportunidade para fazer, porque você pensou demais, sabe? Vocês pensaram demais no sacrifício, pensaram demais no que outras pessoas iam dizer,
Pensaram demais sobre o julgamento, a crítica, e vocês vão ter tudo isso sim. E muito mais, se quiserem trabalhar para Deus. Mas vale a pena. Houve outras coisas que eu tive que enfrentar. Deus me disse que chegaria um momento em que eu teria que confrontar o meu pai. Por todos os anos que ele abusou de mim, ninguém nunca falou sobre isso. O abuso é a coisa mais estúpida. E o abuso sexual, especialmente naquela época, ninguém falava sobre isso. Eu acho que eu posso ter sido uma das primeiras pessoa com ministério que subiu no púlpito e teve coragem de falar sobre esse assunto. E isso acontece com muitas pessoas. E alguém precisa falar sobre isso, sim. Estou muito feliz por fazê-lo, mas eu nunca havia confrontado o meu pai. Eu nunca disse, nós precisamos falar sobre o que você fez comigo. Eu não queria falar, porque ele me controlou através do medo por muitos anos, e para ser honesta, eu tinha muito medo dele. Mas um dia Deus colocou no meu coração, chegará a hora que eu vou pedir para você fazer isso. Não é agora, mas esteja pronta. Quando eu te disser, você terá que ir. E eu contei isso ao Dave, eu disse, não é agora, mas quando eu tiver que ir, precisarei que você vá comigo. Bem, todo mundo na minha família se escondeu. Minha mãe se escondeu, meu irmão, meu pai se esconderam. Haviam parentes da nossa família que sabiam como ele era e o que ele fazia comigo, mas ninguém queria se envolver. Então eles se esconderam. Certa noite Deus disse, chegou a hora. Eu não tive tempo para pensar, e se eu tivesse, talvez ainda estaria lá pensando. Então eu fui, me assentei no chão bem na frente dele e eu disse, é hora de nós conversarmos sobre o que você fez comigo. Oh, meu Deus! Ele ficou perturbado, a minha mãe saiu apavorada, entrando para tudo quanto é cômodo da casa, aquela coisa louca e... Sabe, as pessoas ficam confortáveis escondendo suas coisas. E então, eu disse o que você fez comigo foi errado. Isso me machucou muito. Mas Deus tem me usado hoje. E algo que eu quero deixar bem claro para você é que vou aparecer na televisão e vou contar a história do que aconteceu comigo. E eu só queria que você soubesse que as palavras vão sair. Eu não vou manter isso em segredo por mais tempo. E então... E sabe, para resumir a história, quando ele tinha 83 anos, eu levei ao Senhor e eu batizei, e então... tudo acabou muito bem. Eu tive que fazer muitas coisas na minha vida com medo. Só porque você sente medo, isso não tira a sua responsabilidade de obedecer a Deus. Estou com medo. Estou com medo. Eu estou com medo. Bem, coragem é se mover para frente mesmo enquanto você está com medo. Você faz com medo. Você não foge de algo só porque você tem medo. É quando você precisa correr para aquilo, para que você não precise correr disso pelo resto da vida. Vamos lá, eu vou repetir isso de novo. Quando você tem medo de algo, é quando você precisa correr para aquilo, resolver isso, porque se você não fizer, você vai ficar fugindo pelo resto da vida. Tem alguém aqui hoje que precisa lidar com alguns problemas em sua vida? Quantos de vocês têm uma pessoa que vocês deixaram usá-los por muito tempo e está na hora de um confrontamento? Precisa fazê-lo. Eles não vão gostar. Eles podem nunca mais falar com você, mas você só tem responsabilidade com Deus. Agora nós temos que aprender como retirar algumas coisas se queremos ter avanço, sabe? Atos 28, do 1 ao 5. Depois de estarmos seguros em terra, descobrimos que a ilha em que estávamos se chamava Malta. E os nativos nos mostraram uma gentileza e hospitalidade extraordinárias. Acenderam uma fogueira e nos acolheram, já que começava a chover e estava muito frio.
Mas quando Paulo pegou um amontoado de lenha e pôs no fogo, uma víbora, que é uma cobra, ela se arrastou por causa do calor e se enrolou na mão de Paulo. Os nativos viram aquela coisa pendurada em sua mão e começaram a dizer uns para os outros: sem dúvida, esse homem é um assassino. Pois apesar de ter sido salvo do mar, a justiça do Deus da vingança não o permitiu viver, porque o que eles sempre viam é que se uma cobra mordesse uma pessoa, ela morria. Então Paulo simplesmente sacudiu a criatura dentro do fogo e não sofreu nenhum efeito da mordida. Então, a partir disso, eu fiz uma mensagem inteira, da qual vocês vão ter uma pequena parte, que se chama Sacuda. E sabe, sacudir significa que quando o diabo te picar de qualquer jeito, forma ou maneira, seja por rejeição ou alguém que te machuca ou algum tipo de abuso, quando ele coloca seus dentes em você, você não precisa deixar o veneno entrar, você pode sacudir isso. E o que eu quero dizer é que você pode simplesmente colocar na cabeça: eu não vou deixar isso me parar, eu não vou deixar isso entrar em mim, eu não vou deixar. E é um outro exemplo quando Jesus fala com seus discípulos, que eu acho que é muito interessante. Em Lucas capítulo 10, versículos 10, 11 e 16, mas quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, nós sacudimos. Outra tradução diz: nós sacudimos em protesto contra vocês, quebrando todos os laços. E ainda entendam isso, que é chegado o reino de Deus e vocês o rejeitaram. E aquele que ouve vocês, ouve a mim. Aquele que rejeita vocês, a mim me rejeita. E aquele que rejeita a mim, rejeita o meu Pai Celestial, que me enviou. Agora, verificando a realidade, olhe para mim e para este fato. Não importa o que você faça, não importa o quanto você tente, não importa o quão bom você seja, nem todo mundo gostará de você. E é assim, aqueles que você enfrenta e não gostam de você, você precisa só sacudir isso. Então, vamos praticar um pouquinho sacudir. Às vezes nos machucamos e deixamos isso nos parar. Ou nos sentamos lá e sangramos por meses, ou deixamos isso nos afetar de alguma maneira, e então ficamos carregando essas coisas. No momento em que você se machuca, a melhor coisa que você pode fazer é dizer: pessoas feridas ferem pessoas, eu vou sacudir isso, eu não vou deixar isso entrar em mim. Deus, você pode curar-me e fazer o melhor acontecer. Vamos lá. Eu imagino quantas pessoas estão aqui hoje que foram rejeitadas algumas vezes, e isso foi doloroso. E agora você realmente não. Você nem sai mais de casa e vive essa vida tão triste porque você deixou o medo de ser rejeitado novamente controlar você. Quer saber? Eles rejeitaram a Jesus e ele conseguiu. E ele disse: quando as pessoas rejeitarem a você, elas rejeitam a mim. Então, se estou tentando ajudar alguém e esta pessoa me rejeita, ela não está rejeitando a mim, está rejeitando aquele que me enviou. Não deixe que o medo das pessoas não aprovarem você controle a sua vida. Você nunca terá os avanços que Deus quer que você tenha se você se preocupar demais com o que as pessoas pensam e que te deixa congelado de medo. Yeah! E eu me pergunto, quantas pessoas estão aqui hoje que quiseram sair e tentar fazer algo para Deus, e você começou a receber pequenas mensagens: se você fizer isso, não teremos mais nada a tratar com você. E você recuou? Quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo, as mulheres não faziam o que eu estou fazendo, sabe? Se você acha que deve ser difícil para uma mulher hoje ministrar, você deveria tentar isso há 45 anos atrás.
Então, literalmente, eu não estou brincando, eu fui convidada a sair da minha igreja. E isso foi terrível, porque a nossa vida inteira girava em torno da nossa igreja. Nossa vida social, nossos filhos estudavam lá e tudo isso. Então, quando tomei essa decisão, eu não tomei apenas para mim mesma, mas também para os meus filhos. E foi difícil. Para eles, ao longo dos anos, também. Perdemos muitas coisas, perdemos amigos. E as pessoas pensaram que eu estava louca. E, sabe, as pessoas não querem ser associadas a alguém que se parece com qualquer outra coisa que não seja totalmente normal. E quer saber, eu sou normal, é apenas um novo tipo de normal. Na verdade, eu posso não ser o seu normal ou o padrão do normal do mundo. E o diabo fica tentando me dizer que eu devo parar de ser assim, ser uma mulher comum. E eu nem sei o que é isso. E eu não sou, tenho certeza que não sou. Vamos lá, mulheres de Deus, nunca jamais tente ser uma mulher comum. Seja a pessoa que Deus quer que você seja. As pessoas podem ser usadas por Satanás. Mesmo as pessoas que realmente te amam podem ser usadas por Satanás para te impedir de alcançar seu destino. Não deixe isso acontecer. Não se compare com outras pessoas. Quem neste mundo quer ser igual a todo mundo? Ser exclusivo é ser único e mais valioso. Paulo disse: se eu estivesse tentando agradar as pessoas, hoje eu não seria mais um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca o milagre que Deus tem para a sua vida, porque você está viciado em querer que todos gostem de você. Vamos lá. E sabe, qualquer cristão que se aprofundar com Deus, é provável que perca alguns amigos. Mas não são o tipo de amigo que você precisa. Eles não vão estar lá quando você realmente precisar deles. Se alguém insiste que você deve ser o que ele quer para ser seu amigo, esse não é um amigo de verdade, e quanto mais rápido você se livrar dele, melhor será para você. Aprenda a gostar de si mesmo e aí nunca estará sozinho. Eu amo passar tempo comigo mesma. Eu gosto, eu me dou bem comigo. Sacuda a ofensa. No minuto que alguém te ofender, diga não. A raiva, a atitude negativa, a reclamação, a autopiedade. Trate tudo isso como Paulo tratou aquela serpente. Ele sacudiu. Vamos praticar mais uma vez. Agora veja, nós podemos ter um segredo. Da próxima vez que alguém mexer com você, apenas... Você pode sorrir e fazer assim. Atos 7:20. Foi nesse tempo crítico que Moisés nasceu e ele era adorável aos olhos de Deus. Por 3 meses foi nutrido na casa de seu pai. Então, quando ele foi deixado para morrer, a filha de Faraó o viu e o reivindicou para si mesma e cuidou dele como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria e cultura dos egípcios, um homem de poder em palavras e ações. Aos 40 anos teve em seu coração em visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele viu um deles sendo tratado de maneira injusta e defendeu o homem oprimido e o vingou ao derrubar e matar um egípcio.
Agora, o que quero que você veja? Verso 25. Ele esperava que seus conterrâneos entendessem que Deus lhes concederia a liberdade através dele, presumindo que eles o aceitariam, mas eles não entenderam. Sabe, eu esperava que as pessoas entendessem que Deus havia me chamado para pregar. Eu não esperava que tivessem problemas com isso, porque eu estava num corpo feminino. Honestamente, eu só estava tentando fazer o que eu sentia que Deus queria que eu fizesse. Eu não sabia nenhuma daquelas coisas. Eu não sabia que as mulheres não poderiam pregar até começarem a me dizer que não podiam. E já era tarde demais, eu já estava pregando. Eu achei que eles entenderiam. Eu não esperava perder todos os meus amigos, eu não esperava ser expulsa da minha igreja. Eu achei que todos ficariam felizes por mim. Eu achei que eles ficariam animados. Você já teve uma situação assim, onde você pensou que as pessoas ficariam felizes por você? Mas a reação que você recebeu foi bem estranha. Por que vocês não podem ficar felizes por mim? Porque as pessoas são invejosas. E ponto. Invejosas. Então vamos falar sobre a inveja por um minuto. Não tenha inveja do que as outras pessoas têm ou cobice o que elas têm. Agora, o meu marido recebeu uma palavra de Deus uma vez e, Dave, ele não sai por aí dizendo, eu tenho uma palavra de Deus. Então, quando ele diz isso, é bom ouvir. Mas ele realmente, isso veio para ele numa reunião que fizemos e dessa forma ele levou essa mensagem para as pessoas até que elas conseguissem ficar felizes pelas pessoas que tinham o que elas queriam ter, mas ainda não tinham, nunca poderiam receber aquilo. E isso é bom? Ok. Então, digamos que você não seja casada, você quer se casar? 3 das suas melhores amigas se casaram nos últimos 2 anos. Você tem um enxoval enorme e você precisa de um armário novo. Agora, sua melhor amiga vem te dizer que ela ficou noiva. E a verdade é que você está com inveja dela. Você não está feliz por ela. Você finge estar, oh, glória a Deus. Mas você não está. E sabe o que Paulo disse ao povo? Ele disse, eu sei que vocês são espiritualmente maturos, porque há invejas e contendas entre vocês, porque vocês ainda estão no estágio bebê do cristianismo. Veja, o que Deus quer que façamos é confiar totalmente nele. Vamos lá, confiar totalmente que ele dá a cada pessoa, incluindo nós, aquilo que é certo para nós, da maneira certa, no tempo certo, e não esperar que devemos receber do mesmo jeito que os outros recebem. Você pode tomar uma decisão hoje que você vai parar de se comparar com outras pessoas. Eu me pergunto quantas vezes por dia, no dia a dia da sociedade, comparamos algo de nós com algo do outro e isso acontece tão rápido que nem percebemos que fazemos isso. Como é libertador não ter que ter inveja do que as outras pessoas têm. E nem julgar o porquê Deus deu a elas. Ela não merece isso, Deus? Por que você deu isso a ela? Por que você não deu para mim? Isso não é da nossa conta. E não só isso, eu vou te contar algo que eu aprendi passando tempo com Deus. Muitas vezes, Ele vai abençoar alguém bem na sua frente. Alguém que você ama com o amor do Senhor, mas que na verdade você não gosta. É mais ou menos assim, Deus, se você abençoar dos meus filhos, é legal, mas ela? Bem, sabe, muitas vezes
Deus vai abençoar alguém bem na sua frente e dar a ela aquilo que você quer, e fará isso com alguém que provavelmente não merece, só para uma verificação de atitude, para ver se você está pronto. Vê se você está pronto para lidar com aquilo que você está pedindo para Deus te dar. E eu acho que vou finalizar com algumas palavras sobre isso. Não seja uma imitação barata de outra pessoa, mas seja o original que Deus o criou para ser. Bem, nunca fuja do que Deus está te pedindo para fazer. Encare isso, assuma a responsabilidade e trabalhe com Deus para corrigir. Esta é uma das chaves mais importantes para avançar na sua vida.